Eu sou a irmã Marisa Mourão Saboia. Estou aqui no CEBI com a incumbência de apresentar o artigo feito pelo pastor Clay Peixoto, Wester Clay Peixoto, sobre o livro de Ezequiel. Eu confesso que para mim foi uma descoberta e que eu precisei ler umas 5 vezes para tentar entender o que ele afirmava. Porque eu sempre tinha pensado que no exílio, as vítimas foram aqueles levados, né, para o exílio, que eram a elite, né, a corte, os, os soldados, os sacerdotes, os artesãos. Afinal, a elite seria a grande vítima do exílio. E, e os culpados disso teriam sido os babilônios, né? Um império assim predador, né? Que destruiu e levou o que havia de melhor em Judá, porque era o povo de Judá, né? Que foi o povo todo, não, mas a elite desse povo. Mas aí, de repente, o pastor Clay me fez dar uma revirada nesse sentido, que o próprio Ezequiel descobre que ele não é vítima. Parece que ele levou uns 4 anos descobrindo, né? Porque ele começou a profetizar no quarto ano depois que ele chegou, depois de 4 anos. Mas ele descobriu o quê? Que ele não era vítima, não. O povo lá, o povo pobre de Jerusalém, os chamados remanescentes que ficaram lá, é que tinham sempre sido as vítimas da elite, porque, na verdade, o melhor da produção de tudo era fruto do trabalho do povo que não recebia em troca o verdadeiro valor do que eles produziam, né? Como acontece quase sempre, né? As elites dos países que são as grandes predadoras do povo, não é mesmo? Então, Ezequiel, de repente, com o correr do tempo, ele começou a perceber isso porque ele perdeu muita coisa, foi perdendo e sendo reduzido ao que o povo é. Ele era um privilegiado, como, como tudo que ele tinha, né? Por exemplo, ele era um sacerdote da capital, que era Jerusalém, oficiava no altar do templo, era herdeiro de um passado de poder, de riqueza, de influência, iniciado na construção do Estado israelita a partir de Davi e Salomão. Então, essa monarquia que havia lá propiciava a essa elite uma vida privilegiada às custas do trabalho do povo. E a Babilônia, que a gente considerava como ela sendo a grande culpada, é transformada no instrumento que Javé usa para eles descobrirem a sua verdadeira realidade de predadores do povo. A palavra predador talvez é um pouco dura, mas é mais ou menos isso. Mas todos esses privilégios foram caindo para eles, para o profeta, né? Na medida que ele foi ficando lá pobre e ele perdeu.
a monarquia caiu. Jerusalém, que era a capital desse povo, caiu também, né? E o templo, que era o lugar de culto oficial, onde Ezequiel oficiava junto aos altares, caiu também. E esse templo e a cidade de Jerusalém foram adquiridos por Davi por um, uma guerra, né? Antes que ele teve, quando era rei ainda, e, e lá havia sacerdotes é, chamados sadoquitas, que se tornaram, continuaram, apesar de Davi ter conquistado Jerusalém, agora a cidade de Jerusalém se tornou uma propriedade pessoal de Davi. Ele deixou os sacerdotes lá, e os sacerdotes do povo, que eram os levitas, foram reduzidos a sacerdotes de segunda classe. Os saduceus ou sadoquitas, descendentes de Sadoc, eram agora os grandes sacerdotes, né? Então, isso também Ezequiel perdeu. Ele vai perdendo várias coisas. É, o templo, então, né, é a grande perda dele. As alianças, que eram a aliança, primeiro era considerada aliança com o povo todo, mas os teólogos lá da corte disseram que não, que a aliança era com Davi, o rei. Isso é, a aliança de Deus com o povo, agora era a aliança de Deus com a, a descendência de Davi, e assim foi na história inteira, né? Aí Ezequiel, como eu, começou a entender isso, né? Que ele era parte desse pessoal que escravizava o povo. O sacerdócio familiar dos sadoquitas, então, era familiar, descendente de Sadoc, né? É que se tornou o mais importante, e, e os levitas, sacerdotes de segunda classe. Perdeu o altar também. O poder cultural e cultural do rei e do sacerdócio, as tradições, a história, as instituições israelitas, tudo isso era baseado nessa coisa que não era democrática, vamos dizer assim, né? Era, como é que a gente diz? Havia uma separação de classes, né? As classes altas eram consideradas melhores do que as outras. O poder econômico também, o poder das rendas nos cultos, das festas, o status, luxo, pureza de vida, contrastando com uma vida de servidão, trabalho pesado, é, é, através do profeta Ezequiel, ele foi vivendo isso. Ainda mais que a mulher dele faleceu e ele ficou viúvo. Ele chamava a mulher de delícia dos seus olhos. Então, todo esse passado foi chorado por Ezequiel, o que fazia o seu jugo mais pesado. Ele jamais poderia esquecer essa posição. Mas essa crise levou a ele a querer é, converter-se, né? Converter-se dessa culpa que ele tinha passado, e compreendendo a isso.
Então, eu acho que muitas vezes nós lemos a história da Bíblia, os fatos, mas aquilo que está por baixo dos fatos, nem sempre. Então, o que está por baixo, é o lado avesso, é o mais certo para a gente entender a realidade. Então, o pastor Clay nos convida a imaginar os sentimentos do exilado Ezequiel. Ele era rico, agora ficou empobrecido. Ele era puro e limpo, e agora estava comendo pão assado em fezes, passando do luxo ao lixo. Era cidadão vivendo agora num cortiço, um nobre deposto e vulgarizado, um familiarizado só entre estranhos, um homem que vivia com o corpo lavado, cheiroso, descansado, vestido, agora era submetido ao trabalho pesado, à nudez, à sujeira, produzindo para outros comerem. Nessa situação, Ezequiel está quando a glória de Deus se revela a ele e lhe diz: põe-te em pé. Que, que o pastor Clay diz assim: nós também falamos, firme essas pernas, seu fulano. Falo com você, olha e abre os ouvidos. Não se rebele. Toma atento, rapaz. Então Deus falou para Ezequiel, Deus falava isso com ele nessa sua experiência. A ação incisiva da mão de Javé e a sua glória abala e causa ruptura no sacerdote. E ele começa, então, a perceber que ele tem que profetizar isso para os seus companheiros de exílio. Então, essa é a vocação agora, a vocação de converter o pessoal da classe alta que está lá e provocar neles talvez a mesma experiência que o próprio Ezequiel teve. E o juízo divino é bem diferente, então, do nosso, né? E está embutido em palavras que o Ezequiel chamou de prostituição e adultério. E Javé convoca a gente a se arrepender e a partir para mudar por dentro as pessoas. Não é assim em grupo que a gente se converte, é cada pessoa. E Ezequiel entendeu isso. Então, o livro de Ezequiel, a gente encontra. Essa aqui é uma introdução que o pastor fez, e depois ele vai explicar mais. Ele divide esse livro em três partes, o livro de Ezequiel. Primeiro, o julgamento sobre a elite do povo. Depois, um outro julgamento sobre os povos que não são de Jerusalém, são os povos vizinhos. E depois um projeto de reconstrução. Muita coisa, né? Ele tem que fazer três mudanças aí fortes. Abrir os olhos da elite, os governantes, dos povos vizinhos, que alguns se alegraram com a ruína de Judá, e, e uma proposta de reconstrução. Então, mais ou menos, isso é o início. Sobre Judá, Davi, Jerusalém, o templo, a proposta é a seguinte: não acompanhar
a elite de uma forma assim, justificando a ela, dizendo que elas eram desterrados, coitadinhos, humilhados, empobrecidos, mas que elas eram as grandes culpadas de ter acontecido isso. E que a oportunidade que eles têm de chegar a uma coisa mais real era reconhecer que eles foram os que induziram e executaram a, a tal abominação, né? que, a- que, e que a Babilônia foi o instrumento divino para esta chamada de consciência, né? Porque Javé adota outros povos, ele adota todas as criaturas. Seu culto não é mais exclusivo num lugar. Javé não convive com a perversão e a injustiça. Ele quer, ele ama a todos igualmente. Javé ama o mundo. Então, Javé se apresenta como juiz e redentor. E agora ele vai, é por isso que ele diz: vocês vão saber quem eu sou, porque a elite não sabia quem ele era. Pensava que era o único, que eles eram os preferidos. Me faz lembrar quando os apóstolos perguntam a Jesus, o que vocês estavam conversando? Jesus pergunta, quem é o maior? E aí Jesus diz para eles assim uma resposta: quem é o maior tem que ser o menor, e o que serve a todos. E eles certamente não entenderam, assim como a elite custou a entender, eu acredito, se é que entendeu, que eles não eram os maiores, eles eram os servidores. Então, essa percepção de que Javé, porém, não tem prazer na morte de ninguém, ele não quer matar ninguém. Então, ele quer que todos sejam redimidos, seja a elite, seja o povo mais empobrecido lá de Judá, como também os povos vizinhos. Então, toda essa percepção de Ezequiel muda a pessoa dele. E a gente vê que não é assim uma camada inteira de gente que é culpado ou não. Agora vem a personalização, que cada um tem que se construir a sua conversão. Javé é um Deus único sobre um mundo único, mas ele vê, julga e salva pessoas e não classes em bloco. Essa descoberta, então, foi feita no exílio, onde pessoas sofreram nos seus corpos as consequências das suas próprias práticas anteriores com o povo pobre, cada um com suas fraquezas e forças. E as perdas não foram a coisa pior. O pior aconteceu, então, antes. As perdas foram até salutares, porque despertaram as consciências. Os exilados não são vítimas, eles foram a causa das desgraças. Eu confesso que essa leitura me foi uma descoberta, porque, apesar de eu estar no CEBI há tanto tempo, eu nunca ouvi isso. Talvez nunca me aprofundei no livro do profeta Ezequiel e li o exílio apenas como um fato histórico, né, em que a gente fica com pena de quem foi, etc. Então, agora, eu espero que esse artigo do pastor Clay, lido com muita atenção,
porque às vezes a gente lê, pensa que entendeu, mas não entendeu. Tem que ler outra vez, como é que é mesmo? É isso que ele está dizendo? É. O Ezequiel dá até o nome dos causadores da desgraça: o rei, os príncipes, os profetas, as profetisas, os sacerdotes, os anciãos, os ricos, a elite do povo, isto é, o Estado, a palavra condutora, adulterada por profetas de plantão. Toda a corte lá do rei tinha os profetas da corte, né, para bajular o rei e para dizer para ele sempre profecias elogiosas. Então, esses aí são os causadores da desgraça. A sujeira que Javé fala não está fora dessa classe, não, tá? É com ela mesmo. É chamada de prostituição, abominação, adultério, desonra. Então, esse juízo divino é muito difícil, né? Uma pessoa assumir, sou eu mesmo esse. Eu pensei que eu era tão bonzinho, né? E agora descobri a minha verdadeira, meu verdadeiro lugar. Javé julgou, queimou a escória e ao que sobrou ele diz: fica em pé e vai tomar atento aí. As vítimas são os pobres, os fracos e os necessitados. Sempre foi assim, no mundo inteiro. Mas a gente, às vezes, é cego para isso. A gente vê nas elites, nos privilegiados, os grandes heróis. Ó, tem algumas outras coisas, mas acho que isso aqui basta. Tem alguns temas que são caros a Ezequiel. A profecia de Ezequiel tem o primeiro tema que ela levanta é Javé é Deus do povo dele, sim, do povo de Judá, mas é também Senhor do mundo. E não é que ele ame Judá mais do que ama o mundo, não. Esse negócio de povo eleito, ele é eleito para quê? Para ser espelho para os outros povos, para servir os outros povos, e não para ser o maior, o povo eleito, etc. Eu não sei se eles pensam ainda hoje assim. Essa teologia veio do fato que Davi levou a arca, que antes andava pelas tribos, ele levou para o templo de Jerusalém. Aí Deus ficou lá no templo. E aí o povo todo tinha que ir no santuário e as pessoas que estavam no santuário eram consideradas as melhores, as mais santas e tal, as que estão mais perto de Deus. Quem diz isso? Jesus mesmo chegou a entender que eles tinham transformado o templo num banco, num covil de ladrões e que, portanto, não era nada disso. É duro falar isso assim, com todos os Fs e Rs, mas o pastor Clay, com muita elegância, vai falando, sabe? Eu estou tirando toda a elegância dele, falando assim, com palavras mais chulas. É, com as quedas, Israel, é, isso é o reino de, do norte, e Judá, o reino do sul, tudo isso põe em crise haver assim um exclusivismo e uma territorialidade, que Deus gosta mais de quem mora em tal território ou de quem e ama menos quem está no outro território. Bom,
Para concluir essa parte, a conclusão é a seguinte: a gente tem que compreender Deus como apaixonado pela pessoa, pelo mundo, que tudo perdoa a todos e resgata para a honradez. Deus ama a todos. Como diz a carta de Tiago, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E se ele quer isso, ele vai conseguir isso. Até que a humanidade aprenda que Deus não tem favoritos, não, viu? Não tem, não. Nem o santo mais santo é favorito dele. Ele ama a pessoa, ele criou a todos como filhos, né? E que deseja que eles entendam isso. Não tem mais nada aquela frase: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Não. Quem comeu a uva verde é que sente os dentes. Essa ética de responsabilidade individual vai se expandir nas teologias com mais força ainda, do segundo e do terceiro Isaías. Parece que Ezequiel descobriu isso, mas ele não chegou às últimas consequências. O segundo e o terceiro Isaías chegaram a mais consequências. Ezequiel sabe, né, que a sua parte na culpa pessoal e de classe, na violação da aliança, né, da culpabilidade não muito recente, vinha de longe, e nem solitária, mas com muita gente ainda pensando assim, ele sabe que ele tem isso, e ele, em vez de ser o guardião da lei e propagador exemplar da honradez, ele ouviu a palavra de Javé avisando isso a todos e chamando a conversão e conduzindo como pastoreio o rebanho. Aquilo que Davi talvez não chegou a ver, mas ele no começo da sua carreira era, né? Ele era parte do povão. Depois é que ele se foi assim passando para o lado da elite, é que ele foi o estrago de Davi, né? E agora o novo Davi tem que ser um Davi, aquele Davi pastor, que foi o filho mais novo, não o mais velho. Tudo dele começou de baixo para cima. Porque, aliás, a gente teoricamente sabe disso. Não é à toa que, por exemplo, o Papa assina servo dos servos de Deus. E, e porque quanto mais alta a pessoa está, ela tem que servir com mais carinho e com mais amor aqueles que estão abaixo dela, abaixo assim socialmente. E depois essa história de cima e embaixo tem mesmo que acabar, né? Dos sacerdotes. Agora vem a reconstrução. O que ele pensa da reconstrução? Ezequiel. O sacerdócio sem templo se transforma em pastor. Quer dizer,
talvez o melhor sacerdote seja aquele que nem tem tempo, ele vai para a rua, né? Como o padre Júlio Lancelotti em São Paulo. Nem todos têm essa vocação, mas que pelo menos desejem ter, né? Aí, com a reconstituição do rebanho, aquilo que estava prostituído será purificado. Então, tem palavras aqui muito fortes. A glória de Deus é sinônimo de honradez, ética, pureza cultural e étnica. Ética não é uma coisa, étnica é outra. Pureza ética é de moral, né? Pureza étnica é de raça. Todas as raças são puras. Não tem raça pura e raça impura, sangue azul, sangue vermelho. Tudo isso é falsidade, é modo falso de se valorizar. A honradez é oposta à prostituição e adultério, é a essência da aliança, da berite, aliança entre Judá e Israel, como num casamento. E a palavra para honradez e glória é kabod, né? E kabod tem uma certa assonância, né? Um som parecido com kadosh, que significa santo. Então, glória e santidade são palavras que no hebraico são parecidas. Glória é kabod e santidade, kadosh. Javé tem a glória e tem a honradez, e merece tê-la por sua pessoa. Por isso ele é exaltado, santo, santo, santo. Mas só ele é santo. Jesus mesmo falou isso, né? Bom mestre, o que queres? Diga-me o que eu devo fazer para chegar à vida eterna. Por que me chamas bom? Só Deus é bom, só Deus é santo. Nem Jesus quis dizer que ele era assim. Então, no capítulo 37, há uma nova mudança na temática de Ezequiel, que é a parte construtiva, né? Como que se vai fazer para que mudar essa situação, né? E Deus promete assim: abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. Daí vem aquela ideia dos ossos, né, que renascem, porque essas pessoas que se acham melhores do que os outros são aí comparadas a mortos. Convertei-vos e viverei. Porque enquanto vocês não se converterem, vocês não estão vivos, estão mortos. Então, a mudança de sorte que Deus está pedindo ao povo dele não é para diminuir ninguém, é para elevar todos à mesma dignidade. E isso até tem em forma assim de como dizer, uma alegoria, né? Em que tem uma moça que eu não sei bem onde que está. Acho que é mais para o fim. Ó, o povo de Deus é retratado como uma menina resgatada do abandono. Ela foi encontrada lá, jogada no chão, toda machucada,
estrupada, mas aí ela é tratada e sustentada, recebe cuidados, recebe roupas bonitas e é levada e torna-se aquilo que a gente chama, que o, o profeta chama a mulher dele, delícia dos olhos e desejo da alma, objeto de orgulho, de alegria, né? Deus quer fazer da humanidade essa menina resgatada do abandono e tratada e sustentada, porque de cada jeito todo mundo está mesmo abandonado. A elite está abandonada porque está cega e só fazendo bobagem, né? O povo sofre com isso e está abandonado do mesmo jeito. E os outros povos que estão em volta, ainda caçoando dos dois, também estão. Então, os três grupos estão todos na condição dessa menina abandonada, que é a nossa humanidade, e abandonada por causa da sua cegueira, do seu orgulho. E aí Deus está falando para nós: de pé, seu, de pé, seu fulano, e coragem. Então, aí todos os povos do mundo não terão países, vamos dizer, desenvolvidos, subdesenvolvidos, eu não sei mais o quê, povos do mundo reunidos em torno da lei, uma nova história de um grande e aberto acampamento em torno da presença divina. Quando acontecer isso, aí vai ser a inauguração do reino de Deus completado. Por enquanto, nós estamos no tempo da construção, mas está demorando, né? Para nós que temos, assim, no máximo, uns 100 anos de existência cada um, no máximo, né? Muitos têm menos. O Salmo lá diz: há 70 anos chegamos, os mais fortes talvez cheguem a 80, agora pode aumentar um pouquinho, né? Chegamos mais ou menos aos 80, os mais fortes a 90 e até 100. Então, mas nós não percebemos que a humanidade está indo nessa direção. Devagarzinho, mas está indo, né? Muito devagarzinho, com recuos, com, com dificuldades, mas conseguindo. Depois termina aqui lendo o seguinte, que eu achei bonita essa conclusão feita pelo pastor Clay. Jesus, nosso profeta, é judeu. Ele é conhecedor e fruto da história de perdas e possibilidades do povo dele, povo onde ele brotou, né? E com seu evangelho, ele é a lente pela qual lemos Ezequiel e a primeira aliança. A primeira aliança foi sem dúvida, com o povo de Judá, o povo de Judá e de Israel, que é o norte, né? Como Jesus percebe e ensina sobre a honradez, glória, presença de Deus, em que Jesus é pedra básica de uma nova relação com Deus. Isso aí, diz a gente vê esse Jesus, nosso profeta judeu de Judá, né? Nesse sentido, o pastor Clay diz que aí nós já estamos sem espaço, né? Porque o espaço do artigo aqui já está em 15 páginas. Então, faz algumas perguntas. Acaba com 7 perguntas. Como compreendemos honrar a Deus e dar glória a Ele? Nós já entendemos que cabode, glória, é a ligação disto com a vida real, a vida de cada pessoa,
de cada coletividade, a vida ética? Essa é a primeira pergunta. Honrar a Deus é ser essa pessoa real e servidora de todos. Onde encontrar Deus? Em outras palavras, onde Deus está? Será que há algum lugar, povo, culto mais santo do que os outros? O que é que torna um espaço sagrado e outro não? Não tem isso, não, hein? Qual o objetivo dos templos e cultos? Como é o culto que honra a Deus? Quem o pratica e em que condições? Pessoas e povos são diferentes em suas formas de fé. Diferenças são essenciais ou ocidentais, né? Que elementos indicam a pertença das pessoas a Deus? Quando é que a gente pode dizer essa aqui é uma pessoa de Deus? A declaração definitiva de Deus em Ezequiel é: vive, não seja um morto, né? Como diferenciar Deus da vida e Deus da morte? Como Jesus ensina sobre a vida e o viver? Como ser vigia, atalaia, por um mundo de diversidade, justiça, encontro, terra e vida, um mundo mesmo ecumênico? Qual o papel da lei e da honradez no aperfeiçoamento da vida no mundo? Bom, gente, isso aqui é o que eu consegui assim fazer. Desculpe o pastor Clay se eu não consegui tirar tudo que ele falou. E então também um convite a ler o artigo do pastor Clay, que está no livro, o texto base do livro de Ezequiel. Os outros artigos também devem estar muito bons. Eu ainda não li todos. O primeiro que eu li foi aquilo do pastor Clay. E me deu, assim, muito prazer o convite de oferecer um aperitivo a vocês para lerem e poderem saborear muito melhor do que esse meu aperitivo, né? A totalidade do pensamento dele. Muito obrigado pela atenção e desculpem as possíveis e reais falhas.